Olá, ouvintes! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Caçador de Mim. Eu, Luciene, e o André aqui. Tudo jóia, André? Tudo bem, Lu? Vamos apresentar o nosso 13º episódio. Olha só que número mais lindo. É o a número. borboleta. É a borboleta no jogo do bicho? É uma contraventora 13. essa Lu, gente. Olha, tô brincando, não é contraventora, não. Ela só fez Não é menção, aquele mas ela não bilhetinho, aposta. Não, é aquele bilhetinho que quando eu era criança ia pro centro de Curitiba, olha, nada a ver, pro centro de Curitiba tinha a senhora lá vendendo borboleta 13, borboleta 13, gente, mas era sempre, talvez ela esteja lá até hoje, mas Acredito que sim, tem notícias recentes dela, tá? Tem, Ó, quem sabe a gente não busca ela pra um exatamente. bate-papo com a gente, né? Uau, tem a borboleta 13. Mas o número 13 é da sorte também, É né, da Lu? sorte. Então nós estamos aqui com o nosso episódio número 13, gente trazendo uma pessoa incrível. Então, quem ainda não escutou nossos podcasts, eu já falei sobre uma atriz que foi uma cientista incrível, precursora do nosso Wi-Fi, né? Já falei de botânica aqui, de artista que virou botânica, de dona de casa que virou uma das maiores escritoras e estudiosas na área de botânica também. Na última eu falei sobre esporte, né? A Ida dos Santos, mulher corajosa, incrível, batalhadora na área de esportes aí. E hoje eu fui pro lado da música. A gente ouvindo música e surgiu a ideia, música brasileira, a gente tava ouvindo música popular brasileira esses dias, então veio aquela... como que começou, né? Música popular brasileira, onde que teve início, quais são essas raízes? E pesquisando, gente, uma mulher tem grande influência no início da música popular brasileira. Quem é ela? Francisca Edviges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga. Ah, Chiquinha Gonzaga a gente conhece, né? Eu e os ouvintes, mesmo os jovenzinhos, né, Lu? Assim, já ouviu, assim, de orelhada esse nome, Chiquinha Gonzaga. Podem não ter a menor noção de quem é, quando é, como é. Às vezes nem sabe, né, que é da área artística musical. Mas a nossa missão hoje aqui, Lu, é isso mesmo, né? É trazer à tona toda a impressionante biografia da Chiquinha Gonzaga. Exatamente, então é trazer mais uma história muito inspiradora de uma pessoa muito batalhadora. Olha, eu rimando já hoje. Mas é música, né? É assim mesmo, vamos rimar. Então, a Chiquinha Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro de 1847. Ela era filha de José Basileu Alves Gonzaga. Ele era primeiro-tenente, uma família ilustre do Império, né? Ela nasceu lá na época ainda do Império. E Rosa Maria Neves Lima, que era mestiça, filha de uma escrava. Então, olha aí, nossa história já começa rompendo preconceitos. Então, ela foi rejeitada, né, pela família do Basileu, mas o pai dela assumiu, né, a esposa mestiça e assumiu todos os filhos que teve com ela. Então, a Chiquinha ela recebeu a mesma educação dada às crianças burguesas da época. Então, ela recebeu uma educação para se tornar uma dama na sociedade. Ela recebeu aulas de português, de cálculo, de francês, de religião e de música. Então, desde criança, ela mostrou o maior interesse dela exatamente pela área da música. Então, ela estudou piano, foi aluna do maestro Lobo, muito conhecido na época, e aí ela começou a desenvolver sua habilidade, seu talento. Lu, você cita aqui, por exemplo, que ela recebeu uma educação para ser uma dama, né? A gente sabe, olha, Chiquinha Gonzaga, gente, nasce em 1847, meados do século XIX, e isso era muito tradicional, era... Como é que chama aquilo, Lu? Quando uma mulher se prepara, ela se prepara com o quê? Com... Não é habilidades, né? Tem um nome isso, né? São... A gente, inclusive, costuma brincar, né? Olha, você tem tais coisas, né? Ouvinte, daqui a pouco a gente lembra qual é essa expressão. Prendada. Isso. Prendada, né? Tem que ser uma mulher prendada. As prendas, né? As prendas isso. domésticas, as prendas... Mas e além, né? Porque foi o estudo também, Sim. Né? Não era só corte, costura, bordados e tal. Isso, mas não é aí que eu queria chegar. Só lembrei mesmo o nosso ouvinte dessa condição de educação das damas da época, né? Mas o que eu gostaria mesmo, viu, Lu, de lembrar aqui é que dessa época, e curiosamente hoje nem tanto, e aí fica a minha contestação, é que as artes, a música, a pintura, estavam muito presentes, né?
no processo educacional das crianças e jovens. E hoje a gente não tem as disciplinas, mas a gente não vê muito foco nisso, né? É verdade. Infelizmente, é uma crítica também que eu faço à educação, ao sistema, né? Eu que estou no meio ali. Infelizmente, a nossa educação, as escolas não oportunizam. Eu acho que a gente perde muitos talentos por aí, por essa falta desse leque de opções que as crianças têm no colégio. Então, quantos músicos, desportistas maravilhosos, ou fluência em línguas, né, que a gente perde, quantas personalidades a gente poderia ter se, desde criança, todos os alunos, todas as crianças tivessem acesso a todos essas matérias, essas disciplinas, essas habilidades aí. Infelizmente, não é o que ocorre. Enfim, com 11 anos, ela estreou como compositora. A gente pensa, 11 anos, ela já foi lá e escreveu a primeira música dela, que era uma cantiga de Natal, intitulada Canção dos Pastores. Olha que fofinho. Lógico, como ela estava sendo criada para se casar, com todo o potencial, todas as características, tudo, né, que compõe uma mulher da sociedade, da alta sociedade. Em 1863, não deu outra, né? O pai dela foi lá, escolheu um homem, um marido, futuro grande empresário da época, para ser marido dela, 8 anos mais velho que ela. Com 16 anos, então, Chiquinha Gonzaga se casa com Jacinto Ribeiro do Amaral. Ele era oficial da Marinha Mercante e foram casados. Gente, inclusive estamos falando, repito, século XIX, né? Mulheres, maridos eram escolhidos para as mulheres, ou seja, casamentos arranjados. Tinha toda uma lógica atrás disso. Não cabe a gente, agora em pleno século XXI, qualquer análise que critique isso. A gente tem que enxergar pelo olhar do seu próprio tempo, tá bom, ouvinte? Isso aí, muito bem, André. Então a Chiquinha tinha um gênio forte e decidido. Então ela já nasceu com uma paixão, eu acho que algumas pessoas realmente têm e elas desenvolvem isso, não se acomodam. Então, com gênio forte e decidido, ela continuou tocando piano, compondo valsas, tal, pro desagrado do marido. O marido morria de ciúme dela com a música, dessa paixão dela com a música. Como boa esposa, né, cumprindo seus deveres da época de esposa, gente, da época, tá? No mesmo ano ela já engravidou e em 1864 nasce seu primeiro filho, João Gualberto. Fui pesquisar este nome, João Gualberto, porque a gente tem uma rua aqui, né, em Curitiba, chamada Avenida João Gualberto. Não tem nada a ver, tá? Descobri que não tem nada a ver esse João Gualberto com o nome da rua aqui. Olha, ouvinte, vocês estão percebendo que a Lu vai a fundo eu vou a nas fundo, pesquisas. exatamente, porque eu me empolgo, vou a fundo mesmo. No ano seguinte, ela já teve a outra filha, a segunda filha dela, que é a Maria do Patrocínio. Tá? Então, era seguidinho, assim. Agora, Lu, só uma dúvida bem rapidinha. Você fala que ela tinha o gênio forte e decidido. Decidido eu sei o que é. O que na sua pesquisa você identificou como sendo gênio forte? Uma pessoa determinada, talvez quase o mesmo significado, mas uma pessoa que conhece a sua habilidade, conhece a sua paixão e luta por ela. E não se deixa dominar, nem se intimidar pelo marido, que não gostava, que não queria que ela tocasse, não queria que ela compusesse. Então, no gênio forte dela, não é uma coisa ruim, né? É uma coisa boa que ela não se deixa dominar, ela simplesmente não se deixa ser mandada. O que naquela época, para uma mulher, era ter realmente o gênio forte, talvez o gênio forte até naquela época fosse uma conotação negativa, porque é uma mulher que você não consegue, era como uma megera indomada, não sei se você assistiu a obra, ela não se deixava abater, não se deixava dominar, não se deixava... Né? Compreendi. Mas, olha, em 1865, o marido dela se torna sócio do Barão de Mauá, né, na exploração de navios. O navio específico chamado São Paulo foi fretado pelo governo para o transporte de escravos, armas e soldados para a Guerra do Paraguai. Ela foi obrigada a acompanhar o marido em algumas viagens, muito insatisfeita com a situação de ficar viajando. Ela ficava reclusa no camarote dela, o marido não deixava ela sair. Nesse momento, ela não tinha opção, gente, pensa você em alto mar ali, o que você vai fazer? Então, a filha dela ficou com os avós, ela viajou com o filho mais velho e ficava só ali naquela rotina de navio, sem ter acesso à música, porque o marido proibiu ela de ter qualquer acesso à música ali. Olha só, né? Ouvinte, muito en passant aqui, tá? Ou seja, muito rapidamente, sem contextualização, para quem tem interesse aí
na história do empreendedorismo brasileiro, Barão de Mauá é quase que o marco zero, né? Eu tive a oportunidade de ler a biografia dele e é impressionante, né? Toda a engenharia, digamos assim, não naval precisamente, mas a engenharia empreendedora que essa figura aí teve nos primórdios do processo, né, de industrialização, comercialização, enfim, da estruturação de um capitalismo no Brasil, gente. Fica aí essa dica. Só mais uma curiosidade também, já que a gente está falando da Guerra do Paraguai e a gente está falando desse navio que ia buscar escravos. A Chiquinha ficou muito revoltada de ver a maneira como eram tratados esses escravos. Então, muitos chamados de voluntários da pátria. Então, eles vinham aqui voluntariamente, gente, entre aspas, lutar pelo nosso país nessas guerras. Então, eram extremamente maltratados, passavam fome, eram açoitados, torturados, mas eram os chamados voluntários da pátria na época. Então, quem se interessar pela Guerra do Paraguai, consiga a versão verdadeira, né? Ó, já mexendo aqui, né? Deixando a pulga atrás da orelha aí. E Voluntários da Pátria é nome de rua aqui em Curitiba e em outras capitais, gente. Tá? Olha só, é triste, mas vamos lá. Insatisfeita com a situação, a Chiquinha resolveu voltar com o filho para a casa dos pais, onde havia ficado a sua filha mais nova. Ela voltou grávida já do terceiro filho, né, o Hilário, e quando descobriu que estava grávida, voltou a morar com o marido, mas realmente ela não aguentou a situação. O casamento durou mais pouco tempo e ela terminou realmente em 69 o casamento. Durou 6 anos o casamento dela. 1869, isso, ouvinte, 1869, século XIX. Não se esqueça que a gente tá lá no Uma século, mulher encerrar um casamento nessa época, olha... Era uma ofensa pro marido, né? Uhum. Não deu outra, né? Então o casamento terminou, a família dela declarou o nome dela, da filha, impronunciável em casa, fechou-lhe as portas, lógico, não acolheu a filha. O ex-marido ainda processou ela por abandono de lar e ela não pôde ficar com nenhum dos 3 filhos. Então a menina continuou sendo criada pelos avós, o João Gualberto pelo pai e o Hilário Caçula foi morar com uma tia paterna. Então ela não pôde ficar, foi uma tristeza pra ela, mas não pôde ficar. E teve que se virar sozinha, gente. Uma mulher, né, separada, sem marido, sem os filhos, sozinha naquela época numa cidade. Então, após a separação, ela foi fazer o que ela sabia, dar aulas. Então, começou a dar aulas particulares de piano, de francês e de matemática e outras matérias do currículo básico ali para se sustentar. Aí que a gente vê a importância da formação, né, e de você ter sempre um plano B na vida. Então, lógico que ela não conseguiu ir direto para a paixão dela, de música, de compositora, mas sim tendo que se sustentar e graças a base que ela tinha, né, de ter estudado tudo isso, ela conseguiu se sustentar por um tempo com as aulas. Hein, Lu, nesse ponto, reconhecemos sim que os lances de sorte na nossa vida, na nossa biografia são importantes, são imponderáveis, imprevisíveis, mas a gente tem que dar uma mãozinha para a sorte, né? A gente tem que pegar as oportunidades e, em geral, o estudo, gente, olha lá, ouvinte jovem, o estudo é basicamente a certeza de mobilidade social, de oportunidades, né, para uma vida melhor. E foi isso que aconteceu então com Chiquinha. Nesse ponto da biografia, ela praticamente sem possibilidades para uma mulher daquela época, o que ela fez? Ela juntou esse patrimônio que é inviolável, que é o conhecimento e a formação, e se reestruturou, se reposicionou, para falar numa linguagem moderna, né? Se reposicionou. Ela foi muito precoce, né? Nossa, ela foi. Que além incrível. do tempo mesmo. E quanto mais você se qualifica, né, André, mais portas se abrem. Então, alunos de cursos técnicos aí, valorizem o currículo de vocês, valorizem aí o estudo que vocês têm. É uma oportunidade que abre muitas portas. Em 1872, ela vai viver com um engenheiro, João Batista de Carvalho, por quem se apaixonou. Engravidou de Alice, sua outra filha. Após a traição do companheiro, né, eles se separam em 1876, mas ela também não fica com a filha, porque ela que sai do casamento, a filha fica sob a tutela do pai. No ano seguinte, saiu o resultado do julgamento, lembra? O ex-marido tinha processado ela. Primeiro, né? O primeiro marido. Então, ela foi condenada, né, na época, não se esperava outra coisa. Julgada pelo crime de abandono de lar e adultério, ela foi condenada à separação perpétua de seu marido, né, Jacinto Ribeiro do Amaral, tornando-se uma mulher divorciada. A gente pensa,
Um século antes de o divórcio passar a ser um direito civil no Brasil, ela já era uma mulher divorciada naquela época. Então, como eu falei, é uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, aos 29 anos, ela, de novo, né, sem o segundo, podemos chamar de marido ali, se viu obrigada a trabalhar novamente e sobreviver. Mas dessa vez ela começou a ir já pro lado da música e começou a nascer a paixão dela pela música popular. Ela começou a fazer do piano o seu sustento, tornando-se professora, mas além disso ela ingressou como pianista em conjuntos musicais e voltou a compor. Então, na época, as músicas mais tocadas na elite da sociedade brasileira eram as músicas europeias. Então, a gente ouvia valsas, polcas, mazurcas, e nos bailes ali que ocorriam na alta sociedade, estava muito na moda as polcas, né? Se vocês procurarem as danças, gente, é muito bonitinho de ver as danças da época, né? Os passinhos, as coreografias, nossa, era muito né? legal. Nessas reuniões que se faziam nos lindos casarões, nas mansões lá, os palacetes da época, era uma coisa muito bonita. Mas além da Chiquinha ter aprendido toda essa música erudita, toda essa música europeia, o lado dela, como mestiço, ela tinha muito acesso às músicas vindas da África, né? Então, toda essa mistura de ritmos dela, e acho que ela fez uma mistura de tudo isso, né? Por isso que fala que ela foi precursora na música brasileira. Então, a necessidade de adaptar o som do piano, que era o que ela gostava, ao gosto popular, também lhe rendeu um reconhecimento muito grande como a primeira compositora popular do Brasil. Em 1877, foi publicada sua polca chamada de Atraente, que fez muito sucesso naquela época. Lógico, também rendeu algumas críticas, mas foi o que começou a estourar. Foi editada a música. Nesse mesmo período, ela passou a fazer parte de um grupo chamado de Choro Carioca, grupo liderado por Joaquim Antônio Calado. Então, ela também foi uma das precursoras do que a gente chama hoje de choro, né? Na música popular. Ouvinte, eu particularmente gosto de ouvir algumas vezes, né, o chorinho, porque tem uma musicalidade bastante, digamos assim, contagiante, ouvinte. O choro, que é o sincretismo, então, Lu, podemos considerar de toda uma tradição de música europeia com os traços afrodescendentes, como alguns gostam de dizer, ou seja, com a alma africana, né, colocada ali nesses ritmos todos, né? Exatamente. Então, se alguém já assistiu série, novela, filme dessa época, vê o comportamento boêmio que era moda naquela época. Então, a Chiquinha era uma mulher, mas que começou a circular por esse meio. Então, o comportamento atrevido dela, que não apenas colocava títulos de cunho sensual nas suas músicas, ou a música dela tinha uma música chamada Atraente, que é essa que eu falei, tinha outra música chamada Sedutor. Então, ela circulava nessas rodas boêmias, fazendo música em qualquer ambiente, ela compunha, convivia com esses chorinhos, tal. Essa noite, esse hábito noturno dos boêmios, se vestindo na contramão da moda, que dizem que a mulher não podia sair sem chapéu naquela época, né? Mas os chapéus eram muito caros, então ela não conseguia comprar, né? Pensa, ela era uma mulher batalhadora, por mais que estivesse começando seu sucesso e compunha música, era difícil ela vender as músicas dela e ganhar dinheiro porque ela era mulher, né? Então ela começou a usar muitos laços na cabeça, né? O que era uma moda totalmente diferente do que se esperava, né? De uma mulher, uma dama naquela época. Então isso acabou deixando ela meio mal afamada. É isso que eu ia falar. Naquela época, e não sei não, ainda nos dias de hoje, se uma história como essa, mal contada, digamos assim, né, porque a gente está contando aqui muito bem contada, por vias aí da pesquisa da Lu, mas se alguém só ouvisse esse trecho aqui da biografia, ainda assim, com um certo falso moralismo, né, julgaria mal a Chiquinha Gonzaga. Mas como assim uma dama da sociedade? Que atrevimento, né? Nossa. Boêmia. E esses títulos provocativos, né? Peraí, né? Gente, não é bem assim, quer dizer, existe todo uma história que justifica isso, existe todo um processo, né, da Chiquinha se entender como mulher dona de si, né? E as expressões artísticas, elas não têm exatamente esse compromisso puritano, né? E, aliás, não exatamente nós tenhamos que gostar de todas as expressões artísticas. Enfim, o fato é que a gente tem que ter esse respeito. Ela veio para romper, né, padrões e
e veio para romper principalmente padrões morais, né? Então, entre 77 e 85, ela ficou exatamente na boca da elite, digamos assim, né? Mas de um jeito ruim. Em 85, já com 38 anos, ela já havia conquistado um certo respeito como artista, né, na sociedade carioca. Começou a estrear no teatro, criando a trilha para a opereta A Corte na Roça. Na ocasião, a imprensa nacional não sabia exatamente como tratar, gente, porque ela estava ali como primeira regente ali de uma orquestra. E daí que veio a invenção do termo maestrina. Então, ela foi a primeira maestrina brasileira. Olha que orgulho. Tem muitos primeiras vezes com a Chiquinha Gonzaga, gente. Muitas mesmo. Outra curiosidade, gente, na época, o que se tocava? Violino, piano, tal. O que era o violão na época? Violão era lá dos botecos, gente, da vida boêmia, né? Violão era coisa de ralé. Uhum. E pensa ela apaixonada por aquele som do violão, o dedilhar ali no violão. Então, ela imaginou uma orquestra onde a estrela era o violão. E esse instrumento, nada comum nos concertos clássicos, foi elevado ao status de erudito pela Chiquinha Gonzaga. Que coisa, né? Em 1889, ela regeu no Imperial Teatro São Pedro um recital de 100 violões. Uau, gente! Então, incrível, foi né? Outro... Violão na Europa era coisa de cigano, né? De andarilho, de vadios. Bem isso. A sua carreira ganhou um reconhecimento eterno graças à marchinha de carnaval, né, que foi encomendada por componentes do cordão carnavalesco, chamado Rosa de Ouro, e ela escreveu, abre alas. Você vai ter que cantar, a gente quer te ouvir, Lu, vai lá. Gente, o refrão é simples, gente, todo mundo cantem conhece, com ela. Tá? Eu e o André, a gente estava lembrando aqui de quando a gente era adolescente e ia nos carnavais de clube, né, eu ia nos carnavais de clube quando eu era adolescente, e a gente ficava rodando, né, cantando essas marchinhas. E são essas marchinhas mesmo, gente. Quem não conhece o Abre Alas? Abre alas que eu quero passar. Abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Abre alas que eu quero passar. Gente, eu gostava muito desses carnavais de clube. Foi uma época deliciosa. Enfim, com essa música, que até hoje, eu não sei como é que estão os adolescentes hoje no carnaval, mas é uma música que foi além do tempo também, né? Conhecida até hoje. Então, nesse mesmo ano, gente, ela estava com 52 anos, né? Que ela conheceu o músico português João Batista Fernandes Lages, que vivia no Rio de Janeiro. Então, ele, na verdade, foi ter com ela, passou uma cantada nela, na verdade. E ele tinha apenas 16 anos. Peraí. Deixa eu ver se eu tô lendo corretamente o roteiro da Lu aqui. Vamos lá, ouvinte, Chiquinha Gonzaga, 52 anos. Depois de 2 casamentos e nessa época já fazia um sucesso, é isso? Uhum. Né? Já estava. E aí ela conheceu, não um homem, um rapaz. Um rapazinho. Um jovem de 16 anos. É isso mesmo, Lu? Anos. É isso Pesquisa mesmo, correta? Gente. Tem fonte para isso? Corretíssimo. Tem. Fonte segura e sabida. Tá? É óbvio, né? Imagina, a mulher já tinha rompido vários padrões éticos, morais e tudo. Ela não assumiu esse romance, tá? A vida inteira dela. Sempre ficou escondido. O que ela fez? Ela adotou o rapaz. Então ela foi lá e registrou ele como seu filho. Mas eles eram, na verdade, amantes. Nossa, e como que descobriram isso? Quando ela faleceu, né, muito tempo depois que ela faleceu, ele, que os historiadores agradecem até hoje, porque era uma pessoa muito organizada, tem um registro de cartas, fotos e tudo mais, e contou toda a história, né, para a imprensa, para os historiadores, contou toda a história dela, e que eram amantes, e ele viveu ao lado dela até o final da vida dela. Ou seja, um amor verdadeiro. Uhum. Uma paixão, uma admiração, um companheirismo ali, verdadeiro. Eu sei, Lu, que para os nossos ouvintes de agora, isso, né, realmente ainda é uma afronta, digamos assim, porque para os nossos padrões do século XXI, ainda assim é algo pouco comum
Confesso para você que eu não tenho conhecimento de nada parecido com isso, pelo menos assim próximo ao meu círculo de conhecimentos. Diferenças de idades, né, de 10, 15 anos já assustam bastante. E quando a gente coloca essa história em seu próprio tempo, ela fica ainda mais impressionante, né? E eu tenho certeza que parte dos nossos ouvintes, quando você começou a contar essa parte da história, inclusive foi por isso que eu fiz a brincadeira do suspense, peraí, para aí, né? Pré-julgaram. Com Mas, certeza. ouvinte, a pesquisa da Lu foi a fundo e esse rapaz, ele ficou até o fim da vida ao lado dela. O fato de ser registrado foi artifício, registrado como filho, para que um grande amor se realizasse. Exatamente, para que pudessem conviver, ficar juntos, né? Sem o moralismo da época atrapalhar, principalmente no sucesso dela, na carreira dela. Né? Não precisava de mais nada atrapalhando a carreira dela. Então, foi por isso. A peça de teatro Forró Bodó, né, musicada por Chiquinha Gonzaga, que estreou em 1912, bateu um recorde de permanência em cartaz, atingindo 1.500 apresentações. Gente, uma peça de teatro, Uma peça de teatro. Então, foi recorde, né, absoluto de apresentações. As músicas foram cantadas por toda a cidade, ficou super conhecido, caiu no gosto do povo mesmo. Então, se tornou o maior sucesso teatral de Chiquinho e um dos maiores do teatro de revista do Brasil. Né? Teatro de revista que eles chamavam na época, esse teatro mais popular. Né? Outro escândalo, digamos assim, porque Mais um. A vida dela era ouvintes. isso, gente, era uma coisa atrás da outra, mas graças a Deus, né, existem pessoas que rompem padrões que vieram exatamente para isso. Gente, em 1914, essa mulher compunha as músicas e tal, mas ela caiu no gosto da primeira dama brasileira, chamada Dona Nair de Tefé, casada com o que era na época o presidente aqui do nosso país. Uhum. Né? E a primeira dama foi lá e executou num recital ali, no palacete deles, junto à alta sociedade, na residência presidencial, um tango composto por Chiquinha Gonzaga. Ela pegou o violão e tocou a música, um tango intitulado O Gaúcho, mais conhecido como Corta-Jaca, e esse episódio ficou considerado como a alforria da música popular brasileira. Mas é óbvio, gente, na alta sociedade, você ir lá tocar um tango, uma música popular, rendeu críticas severas, inclusive do ilustre intelectual Rui Barbosa, Rui que criticou muito, falou que foi um desaforo aquilo, que foi de muito mau gosto. Ele ficou muito revoltado com o episódio. Agora, ouvinte, eu tô entendendo por que a Lu, enquanto preparava o roteiro, ela me perguntou, olha, o que você acha de Rui Barbosa, né? Só que eu não estava sabendo da história disso. Foi, né, um grande intelectual. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu Casa Rui Barbosa no Rio de Janeiro. Ouvinte, quando estiverem na Cidade Maravilhosa, não deixem de visitar esse espaço museológico incrível, tá? E a história do nosso Águia de Aia, né? Tem esse apelido, é também fenomenal. Mas eu fiquei um pouco decepcionado agora com o querido Rui Barbosa, poxa vida, né? Eu gostei muito da expressão que você usou aqui, né? Alforria da música popular brasileira. Não sei se o ouvinte entendeu, mas a permissão, então, que ela frequentasse, né? A alta sociedade. Exatamente isso. Mas ela era, como eu falei, além do tempo. Então, a primeira-dama, mulher do presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, abriu isso. Ainda bem que ela era também uma mulher, né? Que é corajosa, né? Porque também rompeu também padrões. Então, a gente tem essas corajosas mulheres que ajudaram a desbravar muitos caminhos aí pra gente. Mas durante este terceiro casamento com um rapazinho jovem, que era português, ela andou pela Europa. Então, ela viajou várias vezes pela Europa. E nessas idas à Europa, ela descobriu que músicas dela, de autoria dela, estavam sendo tocadas e, às vezes, editadas até em países como a Alemanha, a França. E isso deixou ela, né? Pera lá, nem tô sabendo, minha música tá sendo tocada aqui. Então, quando ela retornou ao Brasil, em 1917, ela foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Então, precursora dos direitos autorais. Ela foi uma das primeiras pessoas. Olha só, gente, mais um marco. Incrível. Essa mulher era incrível.
E dos direitos autorais, gente. Pô, a música é minha, gente. Se você quer tocar, quer editar, precisa de permissão, precisa, né? Pelo menos preciso receber por isso, porque afinal, eu que suei ali, né? Compondo toda essa música. Ela tem um motivo, né? O ritmo e tal, ela tem toda uma história. Então, ela foi, né? Ocupou a primeira cadeira dessa Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Em 1934, aos 87 anos, ela escreveu seu último trabalho, uma partitura de uma opereta chamada Maria. Então, essa mulher, como maestrina, ela atuou em 77 peças teatrais, gente, que currículo. Se tornou responsável por cerca de 300 composições oficiais, editadas. Uau! Porque dizem que ela fez mais de 2.000 composições, mas muitas ela tocava, mas sem escrever, sabe? Tocava, assim, de improviso, né? Em vários locais, não foram ainda hoje, né, registradas. artistas contemporâneos, quando falecem, todo o acervo, né, revirado, pesquisado, descobre-se, né, coisas que não foram registradas, não foram gravadas, ou então, às vezes, da memória dos familiares é que vem outra grande parte da produção artística de pessoas. Recentemente, imagina a época, né, onde acabamos de ver aqui, né, nem mesmo, né, o registro da propriedade da criação artística existia, né? Então, o que a gente acha, fica feliz, é porque a Chiquinha Gonzaga teve o reconhecimento em vida. Então, ela viveu os últimos anos da vida dela e grande parte da vida dela, podendo fazer o que ela gostava, vivendo essa paixão, sendo reconhecida pelas pessoas, fazendo sucesso. Então, sim, ela foi uma pessoa feliz depois de conseguir se libertar dos preconceitos, se libertar da dominação, das autoridades, de ex-maridos, tudo. Então, ela conseguiu viver isso e foi uma pessoa feliz. Lógico, após a sua morte, né, ela morreu aos 87 anos, na semana do carnaval, né, diz que ela morreu às vésperas do carnaval ali. Com não podia ser diferente. Ela deve ter não ficado podia feliz ser diferente. com isso. Mas após sua morte, ela recebeu e recebe até hoje diversas homenagens. Então, existem diversos museus, espaços culturais com sua história, sua trajetória, suas obras. Suas obras são interpretadas e tocadas por diversos artistas, se vocês procurarem. E ela recebeu, numa dessas homenagens, uma minissérie da TV Globo. Eu não sei se alguém já assistiu. Se não assistiu, gente, procure. Que é sobre a sua vida e sua obra, né? Uma minissérie chamada exatamente Chiquinha Gonzaga, que é muito fantástica, muito legal, interpretada pela Gabriela Duarte e a mãe, que faz o papel dela, mais velha, Regina Duarte. Então, um espetáculo mesmo. Então, eu fiquei muito feliz e cada coisa que eu lia, cada atitude dela que derrubava todos os padrões éticos morais, você fica assim, uau, que mulher sensacional, que espetáculo, que bom ter uma história dessa para contar para os nossos ouvintes. Gente, se é pro bem, se te faz feliz, né, se você tá fazendo uma coisa correta, gente, vamos aí, a gente tá aí justamente para superar, inovar. Né? E às vezes essa superação, essa inovação, ela vai, entre aspas, tá, ofender o status quo. O que é status quo? Aquilo que está estabelecido, mas que infelizmente não corresponde às possibilidades de melhoria das nossas condições humanas, sociais, profissionais. Então nós temos que ter esse discernimento de que às vezes, eu costumo chamar de desobediência civil, tá, Lu? É verdade. Às vezes a desobediência civil, isso o Calu falou, quando não atenta quanto os valores humanos, sim, enfim. Você tá né? no caminho do bem, gente. Se é o caminho do bem, desobedeça sim, por favor, né? E inclusive movimentos sociais, eles costumam ter esse tom em algum momento, né, de desobediência, até para que eles provoquem uma visão diferente e estimulem o movimento de melhorias sociais e humanas, né, gente? Então eu acho que o legado da Chiquinha Gonzaga, e que é muito inspirador para nosso, né? Repetindo aqui a questão-chave que você colocou, a força e a... Força e determinação? Isso! Gente, é uma pessoa incrível. Se você ficou curioso, quer saber mais algumas coisas, gente, existe um site, chiquinhagonzaga.com, que relata a biografia dela, curiosidades sobre ela, toda em ordem cronológica a vida dela. Muito incrível. E escute, gente, do Spotify tem várias músicas gravadas pra você ouvir ali, né, por diversos artistas. Então, bora lá, gente, acompanhar essa incrível mulher.
Então hoje eu falei de música, eu adorei, porque eu adoro música. Gente, eu toco piano, olha só. Eu toco, quer dizer, eu tô um bocado enferrujada, né? Até tem pessoas que me cobram, falam assim, Lu, você não vai abrir o piano? Faz tempo que eu não abro meu piano. Mas eu acho uma coisa incrível. É uma das coisas que quando eu tiver me aposentar, eu pretendo me dedicar um pouquinho mais, porque eu acho muito fantástico, é muito incrível, eu gosto do som do piano e de ouvir, né, de escutar, é uma coisa muito, muito gostosa. Então... O piano da Lu não tá aqui por perto, tá, ouvinte? Porque se tivesse, eu ia forçar ela a fazer uma palhinha pra gente aqui. Beleza, gente. Então essa foi a história da Chiquinha Gonzaga, mulher incrível, inspiradora, uma mulher que inovou em vários aspectos e ela é precursora da nossa música brasileira. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tanto quanto eu. Continuem curtindo os nossos podcasts e por hoje é isso, gente. Beijos a todos. Tchau, gente. Até o próximo episódio, número 14.